Boa tarde, família Conectados pela Fé. Que alegria chegar aqui na sua casa em mais um sábado para a gente conversar sobre assuntos importantes ligados à rotina de quem nos acompanha, né, Lê? Boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde, Gui. Boa tarde para você aí de casa. Obrigada por você nos receber aí na sua casa com tanto carinho, viu? Já avisa a família, já avisa os jovens que o programa Conectados pela Fé tá aqui ao ar, direto da capital mariana da fé, né, Gui? Isso mesmo, Lê. Todo mundo chama a família, chama o jovem aí, tá lá no quarto, tá no computador, tá no celular, no videogame. Fala para fazer uma pausa que hoje a gente vai falar de um assunto muito especial e muito importante, viu? Mas antes disso, mais um convite para você que nos acompanha. Também faz uma pausa, pega o celular aí, já tá acompanhando a gente nas redes sociais? Não tá? Então não perde tempo não, acesse o Instagram e procura a nossa página lá, @programa Conectados pela Fé, lá a gente posta todos os assuntos que a gente traz aqui no programa, alguns bastidores, enfim, lá você consegue ficar ligadinho em tudo que acontece aqui no nosso programa, viu? Não perde tempo não, segue a gente lá, que a gente vai ficar feliz e aproveita e já deixa um comentário, né, Lê? Exatamente, já vai lá na nossa última foto, que já foi postada aqui na hora que o programa começou, então vai lá, comenta o que vocês estão achando dessa nova fase do programa Conectados pela Fé. Quem vocês querem ver aqui com a gente no estúdio? Qual assunto, qual tema vocês querem que a gente converse, que a gente debata por aqui? Combinado? A gente está esperando a sua conexão conosco. Exatamente. E hoje o programa todo mundo ligadinho. Muito especial e importante. Então é um assunto para todo mundo ficar ligadinho. Toda a família, né, Gui? É verdade, Lê. A gente sabe que muitos jovens têm aparecido nas redes sociais relatando crises de ansiedade e depressão. Olha só que assunto sério. Segundo dados da pesquisa Datafolha, no final de 2022, 8 a cada 10 brasileiros de 15 a 29 anos apresentaram recentemente algum problema ligado à saúde mental, Lê. E aí, gente, mais da metade desses jovens consideram sua saúde mental como regular, ruim ou péssima. E nós, mulheres, somos ainda mais afetadas que os homens em quadros de depressão e ansiedade, por questões hormonais também. E hoje o Conectados pela Fé conversa com a médica psiquiatra Marina Borsotti. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, eu agradeço o convite. Que alegria tê-la aqui para a gente falar desse assunto tão importante. Com certeza. Né, que é a saúde mental, porque cada vez mais a gente precisa falar e as pessoas precisam sim se preocupar com a saúde mental, né? Com certeza, né? Eu acho que esse tema tem sido trazido cada vez mais e é finalmente que a gente tem falado mais sobre saúde mental, né? Já era mais do que hora, mas eu fico muito feliz que isso venha sendo trazido à pauta. Com certeza. E aí, já que a gente está nesse programa, então, para jovens, Marina, a gente viu aí que os dados são muito preocupantes, porque eles consideram a saúde mental ruim, péssima. E a saúde mental engloba a saúde física, emocional, é um conjunto, certo? Exatamente, né? Quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando muito mais do que só ausência de doença, né? A gente está falando da capacidade de se apropriar das mais diversas esferas da vida, né? Então, a gente está falando da esfera de relacionamentos, a gente está falando da esfera familiar, da esfera acadêmica, da esfera de trabalho, né? A gente está falando da capacidade de se apropriar da nossa vida da melhor maneira possível, né? Isso é saúde mental, né? Tem um conceito que eu acho muito legal, que fala que que na verdade a ausência de saúde mental é a perda da liberdade, de escolha, né? Então, quando a gente tem saúde mental, a gente é capaz de escolher se a gente vai acordar cedo, vai acordar tarde, vai fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, né? Não o transtorno que vai escolher pela gente, né? Puxa, se eu tô muito sintomático, eu durmo demais e vou acordar tarde, ou se eu tô muito sintomático, muito ansioso, vou acordar cedo por causa disso, né? Então, é essa capacidade da gente escolher. Isso é saúde mental. Olha só. Marina, a gente vê, né, que é uma pauta que está sendo mais comentada hoje, felizmente, né, que não tem faixa etária, né, inclusive muita gente que às vezes não levava esse assunto a sério passou a ter uma atenção, né, mesmo pessoas adultas, mais velhas, mas eu tenho a sensação que é uma preocupação maior entre os mais jovens, né, a gente conversa aqui nesse programa com a juventude, falando de assuntos sobre a juventude. É um período em que está pensando em carreira, em família, tem pressão de escola, tem aquela pressão, relacionamentos, aquela pressão própria, né, de eu quero ser popular ou eu quero ter o corpo de tal maneira.
É uma preocupação de vocês também, médicos, essa parcela da população? Com certeza, né? A gente sabe que epidemiologicamente os transtornos mentais começam a aparecer na adolescência, no início da fase dos adultos jovens, da fase adulta, né? Então a gente se preocupa bastante com essa faixa etária, né? A gente tenta sempre fazer atitudes de prevenção porque a gente sabe que é uma faixa etária que é mais acometida, né? Em que os transtornos mentais começam a aparecer. E hoje com as redes sociais, né? Justamente o que você estava falando dessa comparação de vidas, né? Do padrão ideal do que eu quero ser. A gente está vendo que os transtornos mentais estão ficando, infelizmente, cada vez mais frequentes, né? Especialmente transtornos de ansiedade e depressão. Olha só, e você falou sobre prevenção. Como é que esses jovens, essas famílias também, né, podem ajudar a partir do momento que viu que talvez está ficando muito ansioso, tá dormindo pouco, ou está dormindo demais, ou está muito irritado, porque todos esses são sintomas. E aí, como é que a gente pode ajudar, então, esse jovem a prevenir? Perfeito, né? Acho que prevenção é a palavra-chave, né? Alguns hábitos de vida são muito importantes para prevenir o aparecimento de transtornos mentais e para tratá-los se eventualmente aparecerem. Então, atividade física, super importante, né? É o que eu brinco com os meus pacientes. Não precisa ser o campeão da academia, não precisa ser o crossfiteiro, basta colocar o corpo em movimento. Né? Então, alguma atividade física que o paciente goste de fazer, né? Algum esporte de preferência, né? Então, a atividade física é fundamental. Outra coisa, manter boas relações interpessoais, né? Então, manter boas amizades, manter um bom relacionamento familiar dentro do possível, manter bons relacionamentos afetivos, isso também faz parte. Uma alimentação saudável também faz parte, né? Não estou falando de dietas restritivas de jeito maneira, estou falando sobre, né, uma refeição equilibrada nos horários adequados. Dormir bem também é fundamental para a nossa saúde mental, né? Então, dormir um número de horas que o teu corpo precisa e que fala que está tudo bem, né? Ter uma boa noite de sono também é fundamental para a nossa saúde mental e são coisas que a gente consegue, claro, com um pouco de esforço, fazer para prevenir o aparecimento de transtornos mentais ou tratá-los se eventualmente aparecerem. Tem coisa que é muito simples, né, Gui? É verdade, né, Lê? E a Marina falou desse cuidado nos relacionamentos, né? Isso me fez lembrar de um período complicado que a gente viveu enquanto sociedade, que foram os últimos anos por causa da pandemia. A gente, né, Lê, que somos jovens um pouquinho mais velhos, a gente percebe que isso afetou, né, a nossa rotina, os nossos relacionamentos. Exatamente. E aí, Marina, a gente está falando sobre uma parcela da população que está se formando ainda, né, que está aprendendo a conviver em sociedade, a formar os seus grupos, e de repente eles ficaram 2, quase 3 anos isolados, né, sem ver os amigos, sem ter os conflitos que surgem na escola. A pandemia impactou muito também nessa formação? Com certeza, né? A gente sabe que depois da pandemia, a gente já tem alguns estudos que estão em andamento e alguns que já fecharam, a gente sabe que os números, né, de transtornos de ansiedade, de depressão e outros transtornos aumentaram no pós-pandemia. E a gente sabe que, especialmente os jovens, né, eles ainda estão com o cérebro sendo formado até os 24 anos, que é o nosso córtex pré-frontal. Né? Então, eles, privados dessas relações interpessoais, com certeza vão ter alguma coisa desenvolvimental ali que vai faltar, né, que vai ser impactada. A gente ainda não sabe como, mas alguma alteração provavelmente tenha. Olha só. E aí, quem está nos assistindo, a gente falou sobre a prevenção, mas talvez como eu consigo identificar que eu tô com uma crise de ansiedade, que eu tô passando por um processo de depressão, até mesmo quais são os sinais? Existem esses sinais característicos? Existem, né? Eles são bem característicos, né? Então vamos falar um pouquinho primeiro de ansiedade, né? O que é uma crise de ansiedade? Sempre quando a gente fala em crise, a gente fala de um pico muito importante, né? O que pode acontecer? Um medo muito intenso, um medo de enlouquecer, de morrer, de perder o controle, junto com sintomas físicos. Tremor de extremidades, uma sudorese, um suor muito intenso, parece que o coração está batendo mais rápido, né? Palpitações, taquicardia, falta de ar, né? Sensação de bola na garganta, ondas de calor e de frio, às vezes dá uma certa... esqueci o termo no popular, parestesia, Nossa, esqueci o termo tipo popular. Uma alergia, uma coceira? Não, é uma... Parestesia Dormência? Esqueci o termo popular. Formigamento. Tá.
né, formigamento de extremidades, né? Então esses são sinais muito clássicos de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? Para além disso, né, existem os transtornos de ansiedade, né, que se configuram por uma ansiedade muito intensa, antecipatória. Então, por exemplo, se um evento vai acontecer daqui a 3 meses, agora eu já estou perdendo sono, já estou preocupada, não consigo parar de pensar, ou ao mesmo tempo consigo me preocupar com tudo. Me preocupo com as contas, com os estudos, com a minha família, com os meus amigos, com a minha forma física. Uma preocupação muito intensa com tudo ao mesmo tempo, né? Isso são sintomas de ansiedade. Quando apresenta esses sintomas, né, imagino, Marina, que é muito importante a consciência da pessoa, ou se a pessoa não estiver conseguindo tomar essa decisão, da família, de procurar uma ajuda médica, né? Por muito tempo, e você deve ter sentido isso na pele com mais propriedade, um preconceito das pessoas, muitas vezes, com cuidado com a saúde mental, né? Pensando, sou doido, eu não tô maluco, para que eu vou procurar? Remédio, talvez. Aliás, o medo do remédio, né? Muita É. gente até respeita, né, o trabalho do psiquiatra, mas fala, poxa, eu vou lá, vai me passar um remédio. Aí eu vou dormir, eu vou ficar... Eu vou mudar de personalidade. Eu vou mudar de personalidade. Né? E não é assim, né? Não é nada disso, né? Para começar, a psiquiatra é um médico como outro qualquer, a gente também fez faculdade, né? A diferença é que a gente cuida de algo que é a saúde mental que a gente não vê, mas está ali, né? E as medicações psiquiátricas, elas mudaram muito, graças a Deus, felizmente, ao longo do tempo, né? E um medo que as pessoas têm é de, puxa, eu vou ficar com muito sono, minha personalidade vai mudar, eu vou ficar muito sedado. E, na verdade, não, né? Na verdade, as outras pessoas nem percebem, eventualmente, se alguém toma um antidepressivo, né? Importante lembrar também que antidepressivos não causam dependência, não deixam ninguém viciado, tá? Então, né, é uma preocupação que os pacientes trazem e é bom a gente desmistificar isso. Né, diferente de outras medicações que eventualmente podem causar dependência, os antidepressivos que tratam transtornos de ansiedade, tratam depressão, não causam dependência. E olha que legal, daí você vai ter uma melhor qualidade de vida, não é verdade? Você vai poder conseguir conciliar tudo que hoje em dia nós sabemos que são muitas informações, é trabalho, é escola, é decidir o futuro da faculdade, é conta, é lidar com o relacionamento, né, entre amigos, pessoal, assim, namoro, enfim, gente. E quando a gente tá bem, já parece que não vai dar conta, né, Lê? Imagina quando a gente não tá bem, você faz aquele checklist e não cumpre nada, né? Tipo, fala, meu Deus, eu não vou dar conta. Mas calma, você vai dar conta. É só você também se ajudar. E se você, pai, mãe, avó ou avô, que está nos assistindo, também ajude esse jovem a procurar ajuda. Né, Marina? Exato, né? Ou procurar um profissional médico, né? A gente sabe que existem os postos de saúde no SUS, né? Que estão aí para receber qualquer pessoa que tiver qualquer demanda, inclusive de saúde mental, né? E aí tem o médico de família ou clínico que vai encaminhar para um psiquiatra, se for o caso, né? Ou, se não, procurar uma ajuda de um profissional psicólogo ou psicóloga, né? Que também podem trabalhar com as questões de saúde mental, né? Não necessariamente vai ser necessária o uso de medicação. Perfeito. Legal a gente trazer essa pauta Exato. aqui, Marina. E para quem sabe, a gente, numa outra oportunidade, né, a gente voltando a olhar para esse cenário, aquela clássica pergunta, né, e a saúde mental tá como? A gente vê muita gente falando tá boa, né? Graças a Deus. Exatamente. Que ela fique boa cada vez mais, não é verdade? Isso aí. Seja sempre bem-vinda Muito aqui ao nosso obrigada. Conectados pela Fé e Eu obrigada agradeço. por trazer e explicar com tanta clareza pra gente a importância desse assunto, obrigada. Eu viu? que agradeço o convite e feliz por poder falar de saúde mental. É Pois sempre é, a gente bom. agradece a sua participação aqui. Lembrando, né, nas redes sociais o pessoal consegue encontrar a Marina e tantos outros profissionais, né? Isso é algo que a gente sempre Exato. destaca aqui no nosso programa. Pessoas que estão Exato. levando conteúdos que ajudam a instruir o público em casa, que está usando as redes sociais de maneira positiva e ajuda a tirar as dúvidas, né? Então, Marina, obrigado, viu, pela Eu que participação. agradeço, pessoal. Até Obrigada. a próxima. Um beijo pra Até. você, Beijo para você, seja sempre maravilhosa. bem-vindo à nossa casa. TDAH. Juntas, essas 4 letras significam transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e atinge cerca de 5 a 8% da população mundial. E apesar de se manifestar na infância, seu diagnóstico pode ser confirmado apenas na fase adulta e pode representar perdas no desenvolvimento escolar, familiar e social.
É um assunto muito importante para entender mais sobre o TDAH, além de saber como o diagnóstico e o tratamento podem ajudar a melhorar a vida de quem convive com ele. A Carlinha preparou uma reportagem bem especial. Bora lá acompanhar. Na infância foi bem difícil, mas relacionado à escola, né? Então, como eu tenho subtipo desatento, ficar dentro de uma sala de aula por 5, 6 horas prestando atenção é impossível para quem tem essa condição. Mas depois, né, que você descobre que você não é preguiçoso, que você não tem falta de atenção por condição própria ou outra coisa que as pessoas intitulem a gente que tem essa condição, fica um pouco mais tranquilo. O TDAH é um transtorno, né? Transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que ele sempre vai aparecer na infância. Então, para ter um diagnóstico de TDAH, a gente tem que encontrar alguns sintomas, tá? Então, como sintomas de desatenção, sintomas de hiperatividade, né? Ou aquilo que a gente chama de uma pessoa um pouco mais desinibida. Também a gente pode pensar nisso, não só naquela questão de uma criança ou de um adulto muito agitado de forma motora. E apesar do TDAH ser manifestado obrigatoriamente na infância, muitas pessoas recebem o diagnóstico na fase adulta. Foi recentemente, as primeiras vistas assim, né, quem descobriu foi a minha esposa. Ela percebia, né, meu jeito no dia a dia, então pelos meus esquecimentos, por ser desastrado, esquecer coisas bobas que ela acabou de pedir para eu fazer, 10 minutos depois eu já tinha esquecido completamente. O diagnóstico na vida adulta, né? Primeiro, a gente precisa sempre fazer uma investigação da infância. Como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, não dá para dizer assim, agora eu tenho 20 anos e fiquei assim. Não. Né? Ou agora eu tô com 30, fiquei dessa forma. Não. Então você sempre vai fazer uma investigação muito grande dessa infância, porque tem que estar lá, né? Tem que surgir antes dos 12 anos, tá? E aí o diagnóstico ele vai ser, né, realizado por profissionais da saúde mental. Então a gente está falando de psiquiatra ou psicólogo. Então o TDAH a gente pode ter 3 subtipos, tá? Então o primeiro é o de atenção, déficit de atenção. O outro é de hiperatividade ou aquilo que a gente chama de misto, que são, né, a combinação dos 2 tipos, tá? Então uma pessoa mais hiperativa e também desatenta, tá? Seria um pouquinho mais grave, vamos dizer, do que você ter só de um subtipo. Sim, o meu subtipo é desatento, então leva, né, a uma exaustão mental e física. Estou aqui conversando com você, hoje não tomei meu medicamento, então provavelmente eu estou falando com você, mas na minha cabeça eu tenho 1000 pensamentos ao mesmo tempo e talvez atrapalhe até na minha fala, mas é mais ou menos isso. É como se fosse esse quebra-cabeça, muitas informações em pouco espaço de tempo, mas eu convivi com isso por 29 anos praticamente. O diagnóstico adulto, a gente vai fazer uma investigação, né, da vida desse indivíduo lá na infância, porque o transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem que aparecer esses sintomas antes dos 12 anos, justamente porque ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então a gente vai fazer uma investigação, né, dessa infância. É importante a gente ouvir os cuidadores, pessoas que conviveram, né, com esse indivíduo na infância, para fazer esse diagnóstico, tá? Tem avaliação neuropsicológica tanto para as crianças como para os adultos, tá? Que pode ser feita, não é obrigatória, mas é bem recomendada, né? Porque através dos testes que a gente vai fazer a investigação das funções executivas, né? Para poder fazer esse diagnóstico de maneira mais fiel. Na infância foi bem difícil, mas relacionado à escola, né? Então, como eu tenho subtipo desatento, ficar dentro de uma sala de aula por 5, 6 horas prestando atenção é impossível para quem tem essa condição. E as minhas notas sempre eram baixas para a média, então quando precisava fazer alguma prova de recuperação
Em casa minha mãe tentava me ajudar com a matéria, só que pela falta de atenção acabava levando muitos esporros, xingos, mas depois, né, que você descobre que você não é preguiçoso, que você não tem falta de atenção por condição própria ou outra coisa que as pessoas intitulem a gente que tem essa condição, fica um pouco mais tranquilo. Só que não muda muito, muda para mim no caso, que eu sei que eu tenho essa condição, mas quem não tem é de fora, é como se fosse mais alguma doença qualquer ou qualquer coisa simples. Mas para quem realmente sofre com isso, é bastante difícil. É importante procurar o tratamento porque as crianças e os adultos, os jovens adultos, né, com TDAH, eles trazem aí um sofrimento, né? Porque geralmente tem dificuldade na vida escolar, no trabalho, também tem uma dificuldade nos relacionamentos, né, por conta da impulsividade. Então, fazer esse tratamento mesmo na vida adulta, porque você pode pensar assim, nossa, agora eu com 40 anos vou, né, começar a cuidar? Sim, né, porque você vai desenvolver essas ferramentas com a terapia, né, para poder fazer esse controle inibitório, para poder planejar, né, para não esquecer as coisas, porque aí o pessoal fala, marquei um compromisso, esqueci, aquele relatório, né, então muitas vezes são pessoas que têm dificuldade no trabalho, com a terapia, desenvolvendo essas ferramentas, né, e também com o uso da medicação, isso vai diminuir muito. Então a gente está falando de sofrer menos, né, então é muito importante procurar, assim, ajuda e acompanhamento adequado. Após o diagnóstico, eu vejo que algumas atitudes minhas, por falta de atenção ou qualquer outra coisa, não é porque eu sou lerdo ou alguma coisa assim, mas pela minha condição. Então, hoje em dia, eu tento programar o meu dia, fazer dentro daqueles determinados horários para poder conseguir realizar as funções que eu coloco naquele dia, porque se eu esperar para fazer tudo no automático, vai ter milhões de tarefas para eu fazer e não vou conseguir fazer nenhuma. Então eu tenho que me controlar muito. E com a terapia, que é a terapia comportamental cognitiva, e a medicação, a atividade física, ajuda bastante eu me autocontrolar e conseguir separar meus dias em partes e realizar essas tarefas. E você aí de casa, já sabia dessas informações sobre o TDAH? Bom, é sempre importante ficar atento aos pequenos sinais. Além disso, olhe para si e, se necessário, procure por ajuda profissional. A nossa saúde mental é muito importante. Um beijo, Carlinha. Muito obrigada pela reportagem. Você viu só, Gui? Às vezes a gente só vai descobrir depois que a gente é adulto. Pois é, principalmente essas questões novas, né, que por muito tempo as pessoas não comentavam, é importante estarmos atentos, então, né, porque às vezes o pessoal pensa, poxa, mas já correu minha vida, né, já estou trabalhando, enfim, já não vai fazer diferença? Faz sim, né? Legal a gente ter esse cuidado, essa atenção com a saúde mental e a gente procurar, né, um diagnóstico correto que vai nos ajudar a conseguir levar isso com mais tranquilidade. É isso aí. Sabe que chegou um momento muito especial aqui do programa? De agradecer a você que faz parte da nossa família dos devotos e é um jovem de Maria. Vocês sabem, né, que é preparado um conteúdo muito especial na revistinha Jovens de Maria que você recebe de presente aí na sua casa todos os meses. Então, o nosso muito obrigada à sua colaboração mensal, viu? Graças a vocês que a gente consegue manter aqui o Santuário Nacional. Não é verdade, Gui? Todas as ações evangelizadoras, ações sociais que o Santuário Nacional promove. Então, muito obrigada pelo seu sim. Se você que é jovem, ainda não faz parte da nossa família dos devotos, vem ser um jovem de Maria, que a nossa família é grande, sempre cabe mais um, né? Exatamente, Lei. Vamos lembrar que, já que a gente está falando de saúde mental, espiritualidade também faz parte desse cuidado. A gente cuida da nossa fé, a gente está cuidando da cabeça e do corpo também. Então, você que faz parte, o nosso muito obrigado. E para aqueles que ainda não fazem parte, vem então se juntar a nós, ou você que quer dar esse presente para o jovem da sua família, o telefone é bem fácil, o pessoal de casa já conhecem, é o 0300 210
1210. Vamos reforçar para quem está em casa, Lê? 0300 210 1210. Ou se você já está aí conectado, entre a 12.com/Jovens de Maria, que é super fácil de você fazer o seu cadastro, viu? E a gente quer contar com você fazendo parte dessa nossa grande família que ajuda a evangelizar e que leva informação a tantos lares desse nosso Brasil, viu? Um beijo especial para todos aqueles que já fazem parte e um beijo especial para quem nos acompanhou nesse sábado, né, Lê? Exatamente, o nosso programa já está chegando ao fim, passa rapidinho, não é? Mas olha, não esqueçam de cuidar da sua saúde mental. Vocês viram como é importante para todos os âmbitos da nossa vida. Então, como ela disse lá na prevenção, pratique atividade física, se alimente bem, durma bem. E se você tem todos os sintomas de ansiedade e depressão, procure ajuda, viu? A sua vida vai melhorar e muito, porque a gente tem uma vida longa pela frente. Com certeza, isso mesmo. Vamos nos cuidar para a gente viver bem, aproveitar a vida e assistir muitos outros conectados. Um beijo para você que nos acompanhou nesse sábado. Beijo Até no semana que vem. coração, Tchau, até. tchau.